Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família de uma forma mais do que especial, tá bom? Pastor Rodrigo Santos aqui com uma palavra do Espírito Santo ao seu coração na noite do dia de hoje. Nós terminamos um culto abençoado agorinha mesmo, domingo, hoje é domingo, né? Então nós terminamos um culto abençoado hoje e eu gostaria de compartilhar com você um pedacinho da palavra que o Espírito Santo deu para nós nesse culto do dia de hoje para a glória de Deus. Ela está em Atos capítulo 20 e o versículo de número 7 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e o versículo de número 7 a seguir, aonde conta a história daquele jovem chamado Eutico. E aquele jovem chamado Eutico, ele assistia uma pregação do apóstolo Paulo. Paulo, ele estava na sua viagem missionária, indo em direção a Jerusalém. E sendo uma das suas últimas viagens, ou seja, Paulo já havia recebido a revelação de Deus que o ministério dele estaria chegando ao fim. Mas mesmo assim ele não jogou a toalha, mesmo assim ele não parou, mesmo assim ele não desistiu, ele continuou com o seu ministério. E a Bíblia, a palavra do Senhor, Jesus diz que nessa cidade de Troade, chamada Troade, ele esteve por 7 dias, e 7 dias pregando. No domingo, ele estava realizando um culto de Santa Ceia, que é um dos cultos mais principais da igreja. Você sabia disso? O culto de Santa Ceia é um dos cultos, ou é o culto mais importante para nós, os cristãos verdadeiros, tá bom? Para nós, os cristãos verdadeiros, o culto de Santa Ceia é um dos cultos mais importantes, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, que tem o temor do Espírito Santo, que ama a palavra de Deus, que pratica fielmente a sua religião cristã, ele tem o culto de Santa Ceia em grande estima. Ele tem o culto de Santa Ceia em grande estima. Ele não perde esse culto por nada. Os outros cultos são muito importantes, muito importantes. Culto do círculo de oração, culto de jovens, culto de departamento de missões, culto de criança, culto dos grupos dos varões são muito importantes. Culto de oração, culto de doutrina, culto da palavra, são muito importantes. Mas o culto da ceia com o Senhor, ou da Santa Ceia, é muito importante. E Paulo então estava pregando no domingo, no primeiro dia da semana, e a Bíblia diz que Paulo estendeu a pregação. Está escrito aqui em Atos capítulo 20, versículo 7. Ele estende a pregação. Por que ele estende a pregação? Porque no outro dia ele já iria viajar. E ele havia recebido a revelação do Espírito Santo. Ele tinha a revelação do Espírito Santo. Então ele pregando, ele vai até meia-noite. E a Bíblia diz que eles estavam no terceiro andar, no cenáculo, né? Então tinha o primeiro andar, segundo andar e o terceiro andar. Ele está lá no terceiro andar. E na janela tem um jovem chamado Eutico, ouvindo a palavra. Uma hora Eutico olha para Paulo pregando no cenáculo, ele está lá olhando. Como ele está na janela, outra hora ele olha lá na rua, lá fora o que estava acontecendo. Outra hora ele olha a pregação, outra hora ele olha lá fora, outra hora ele olha a pregação, outra hora ele olha lá fora. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que meia-noite, ou perto da meia-noite, Eutico já com muito sono, porque não estava concentrado na palavra e nem também nas coisas do mundo, porque Eutico na janela simboliza o crente que está indeciso. Eutico na janela simboliza o cristão que está dentro da igreja, mas olhando para o mundo. Eutico na janela simboliza a pessoa que está praticando o cristianismo, mas também não deixou de olhar as coisas do mundo. Não deixou de se interessar pelas coisas do mundo. Então, meu amigo, minha amiga, se você está nessa situação, a Bíblia diz que o amor do mundo, o mundo é inimigo das coisas de Deus. Nós temos 3 inimigos declarados. O cristão ele tem 3 inimigos declarados. Primeiro, o mundo, a carne
e o diabo. São os três inimigos declarados do crente, do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Eu que estava na janela, olhando para dentro do culto, mas de olho nas coisas do mundo também. Meia-noite ele cai da janela. A Bíblia diz que um profundo sono vem sobre ele. Ele não aguenta, um profundo sono vem sobre ele e ele cai da janela. Ele cai lá do terceiro andar. A palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que ali o culto tem que praticamente se encerrar. E Paulo então desce junto com o povo, com os obreiros, com a igreja. Paulo interrompe aquele culto de Santa Ceia e ele desce, ora pelo menino, o menino volta, graças a Deus, a vida. Em nome de Deus. O povo pensou que ele tinha morrido, né? O povo pensou, morreu, caiu do terceiro andar, morreu. A altura é grande, né? Tem gente que cai sobe na cadeira, sobe numa cadeira, cai da cadeira, acaba morrendo. Tem gente que cai de bicicleta, morre. Tem gente que tá subindo o degrau da escada, cai, morre. Imagina o terceiro andar, você entendeu? Né? Mas a Bíblia diz que Paulo orou, abraçou o menino, e a palavra de Deus diz que o menino voltou à vida. Graças a Deus, hein? Oh, maravilha! E o que aconteceu? Meia-noite. Aí Paulo diz assim, opa, ó, agora nós vamos subir e nós vamos celebrar a ceia, porque nós não celebramos a Santa Ceia ainda. E a Bíblia diz que ele sobe meia-noite, parte o pão, faz a ceia, realiza-se a Santa Ceia, e a Bíblia diz que ele prolonga a mensagem até a alvorada, ou seja, até o dia amanhecer. E os crentes ali ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, os ensinamentos da parte do Senhor. Quem sabe é isso que está faltando na sua vida. Quem sabe você era um crente que vinha no culto, você era de oração, você estava na presença de Deus, você estava firme na presença do Senhor, mas você ficou olhando o que não era para olhar e acabou caindo. Quem sabe você estava no culto, mas olhando para as coisas do mundo. Eutico estava no culto, mas olhando para as coisas do mundo. Quem sabe foi isso que aconteceu com você. E você acabou caindo na fé, e você não tem força de voltar. Você quer voltar, dentro de você tem um chamado, mas parece que é mais forte, não é verdade? Mas eu quero orar por você e você vai voltar. Você vai voltar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai voltar para a igreja, você vai voltar a louvar em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Eutico caiu, mas caiu perto do profeta. Eutico caiu, mas caiu dentro da igreja. Eutico caiu, mas caiu na hora do culto. E imagina se Eutico tivesse caído longe. Tinha morrido, tinha ficado lá, ninguém tinha socorrido ele. Ele caiu, mas caiu perto do pastor, perto do profeta, estando no culto. Não foi isso que aconteceu com você? Então não fica longe não. Eu quero orar por você, você vai voltar e vai voltar para o culto. Porque Eutico caiu, a igreja orou, Paulo orou, ele voltou para o culto, participou da Santa Ceia e ficou até 6 horas da manhã lá. Ficou até a alvorada. E assim também vai ser na sua vida, para a glória de Deus. Deus te chama para voltar. Deus te chama para voltar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, se essa pessoa era obreiro, obreira, era membro, meu Pai, e olhou para o que não devia olhar e acabou caindo, meu Deus. Eu oro para que ele venha voltar, ela venha voltar em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Espírito Santo, abraça essa pessoa, levanta, renova, aviva em nome do Senhor Jesus e abençoa. Receba vida, meu irmão, receba vida, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família, tá bom? Quero te convidar para você estar quinta-feira aqui na igreja, Igreja Pentecostal, a Porta da Salvação. Nós temos culto aqui na nossa igreja quinta, sábados e domingos. E nesta quinta-feira nós estamos na campanha intitulada Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, você a condenará. Coisa linda, né? Para a glória de Deus. Então vem buscar a Deus junto com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vem você, busca pela sua família. E eu também quero convidar para o culto de sábado, onde sábado nós estaremos distribuindo o azeite consagrado para todos que assim o desejarem, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, gratuitamente aqui na igreja. Igreja Pentecostal, a Porta da Salvação, Rua Luiz Pinto Bernardo, número 35, Jardim Centenário 2. Deus abençoe, forte abraço do pastor Rodrigo. Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe, fica na paz.